Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Frank e hoje nós vamos falar de um assunto muito comum no ambiente de projetos, que é o quê? Como lidar com a falta de recursos em projetos. Confira agora no nosso canal. Então vamos lá. Para começo de conversa a gente tem que entender dois pontos importantes. O primeiro é o seguinte, a maioria dos projetos, se não todos, eles contam com um orçamento pré-determinado. O que isso significa? Significa que não tem projeto que tem recursos infinitos. A maioria deles, e eu falo a maioria, se não todos, tem recursos previamente determinados. Isso quer dizer que, se nós não gerenciarmos bem projetos, é bem provável que a gente vai se encontrar numa situação de falta de recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para a gente iniciar esse diálogo, é o quê? Projetos. Quando nós gerenciamos, conduzimos, liderando um projeto, a gente tem que estar antenado com situações externas ao projeto. Exemplos, fatores econômicos, fatores sociais, se realmente existe ainda demanda de mercado para aquele tipo de produto que você está desenvolvendo com o projeto, etc. Como a gente não tem um domínio total sobre esse ambiente, situações ocorrem, riscos se materializam e acaba que a gente tem que deslocar recursos do projeto para fazer frente a um risco que às vezes nós não mapeamos. Que quando a gente mapeia um risco, ele também, a gente faz toda a análise de impacto e probabilidade de um risco que a gente sabe que pode acontecer, a gente já define no planejamento um orçamento para aquele tipo de risco. Eu estou falando aqui de riscos que a gente não conseguiu mapear. Então, por exemplo, se eu não conseguir mapear um risco de um fornecedor que, por exemplo, está na China e por conta dessa situação do vírus, ele não consegue trazer a carga para a gente, fornecer o suprimento necessário para o projeto a tempo. Essa situação que eu não consegui mapear. Então toda essa situação logística foi impactada com um risco que eu não previ, que era um risco de um vírus que está trazendo uma série de dificuldades para os países. Essa situação não mapeada vai fazer com que a gente tenha que, por exemplo, contratar um novo fornecedor, que às vezes era mais caro, e como eu não mapeei isso, eu vou ter que deslocar dinheiro do projeto para fazer frente a essa situação. Então, esses dois pontos. Número 1, projetos têm recursos, orçamento, aqui o nosso foco é dinheiro, nós estamos falando de orçamento pré-determinado. Então, cabe ao gerente do projeto gerenciar o seu projeto de forma que o orçamento o atenda. Número 2, eu não consigo ter domínio sobre o todo ambiente, por conta disso, situações ocorrem e acaba que eu tenho que deslocar recursos para fazer frente a essa situação. Então, é muito comum o gerente lidar com falta de recursos em projetos. Mas vamos agora passar para um segundo momento do nosso diálogo, nossa situação aqui. Como lidar com a falta de recursos? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender qual é o ambiente do projeto. Por que isso? Às vezes tem empresas, tem projetos, empresas principalmente, em que a falta de recursos é uma situação de fato corriqueira. A gente precisa entender por que tem sido corriqueira a falta de recursos naquele tipo de empresa. Exemplo, qual que é o histórico da empresa de orçamento? Ela teve dificuldades de fazer frente para os projetos, de lidar, de deslocar, de enviar recursos para os projetos, manter os projetos operando normalmente? Outro ponto, existiu na verdade um problema de desempenho dos recursos. Às vezes a maioria dos gerentes daquela empresa, gerentes de projeto, executaram projetos em outra ocasião, a qual eles vivenciaram uma falta de recursos, por quê? Os profissionais que eles contrataram não tinham desempenho adequado e por conta disso tiveram que demandar mais tempo das atividades para poder fazer as entregas. Essa falta de desempenho do funcionário culminou numa situação de falta de recursos, que eu tive que aumentar o prazo das tarefas para eles darem conta do recado. Então, é necessário a gente entender o que aconteceu com essa empresa que a gente vai virar empregado e vai liderar um projeto com relação à falta de recursos. Outro ponto. Como é que é o cliente? Como é que são os clientes dessa empresa? Foram clientes que o histórico foram de uma estabilidade financeira? Então, se eles são também, às vezes, os patrocinadores, é bem provável que a gente vai vivenciar uma situação de falta de recursos aqui ou acolá. Então,
todo esse cenário corporativo, a gente precisa entender. Essa empresa que eu vou passar a liderar um projeto é uma empresa que os demais colegas que foram gerentes ou que são gerentes vivenciam situações de falta de recursos? É uma situação comum? A gente precisa identificar essa causa para a gente começar a mitigar essa possibilidade de falta de recursos no nosso projeto. Um outro ponto que é importante a gente entender. A falta de recursos não se dá do dia para a noite. Não tem como a gente falar que tínhamos um orçamento de 1 milhão na conta do projeto e no outro dia está faltando dinheiro para poder pagar as contas do projeto. Fornecedores, empregados, materiais e por aí vai. Então, é muito importante que a gente saiba lidar, rastrear o que está sangrando o projeto. O que está gerando a falta de recurso para o projeto. E aí nós temos algumas situações. Por exemplo, um planejamento ruim pode ser a causa ou pode causar a falta de recursos. Você desenvolveu mal as atividades que vão materializar as entregas, faltou um monte de atividade, por faltar muita atividade você vai ter que listá-las, contratar pessoas ou colocar mais horas para os empregados do projeto trabalharem. Então um planejamento ruim vai culminar numa situação de falta de recursos. Contratação ruim. Às vezes a gente peca por às vezes a gente contratar um funcionário um pouco mais barato, mas às vezes não tem tanta experiência. Então é uma economia que vai trazer uma fatura mais tarde. Então é importante que no processo de contratação a gente tenha muito cuidado em contratar aquele empregado bom, com bom desempenho, um bom histórico. Porque aí eu sei que eu vou estar contratando uma pessoa que eu não vou ter, em tese, dor de cabeça com ela depois, por falta de desempenho. Outro ponto, escopo mal definido. Se o cliente não sabe muito bem o que ele quer com o projeto, isso é um pouco complicado, porque daqui a algum tempo ele vai pedir inclusões no escopo ou alterações e o orçamento às vezes já foi negociado lá atrás, então é bem provável que se o escopo estiver mal definido, você vai lidar com uma situação de falta de recursos. Então é importante a gente corrigir isso, entender de fato o que o cliente quer. Outro ponto, cancelamento de contrato. É provável, pode acontecer. Às vezes você tem um contrato muito bom com um determinado cliente, às vezes de um determinado tipo de produto. Esse contrato de uma hora para outra é cancelado e às vezes uma das principais fontes de recursos do projeto é esse contrato e acontece. Então a gente precisa ver se nós temos contratos estáveis que vai permitir que a empresa tenha orçamento para manter os projetos e por aí vai. Falência do cliente. Então, por exemplo, se nós temos uma empresa e que ela tem clientes históricos ali e esses clientes, em alguma medida, passaram por situações de desestabilização financeira muito forte, é bem provável que se o projeto que você está liderando for para um desses clientes, não dá para se prever que a falta de recursos pode ser uma situação real para você. Então, dependendo do cliente e dependendo do histórico desse cliente no mercado, a falência pode ser uma situação que vai culminar a falta de recurso no projeto. Revisão de prioridade. Às vezes o seu projeto hoje é a menina dos olhos da empresa, está no portfólio, né, estratégico e o mercado muda, impacta um pouco o sentido desse projeto e esse projeto passa a não ser um projeto com status de prioritário. Às vezes, para algumas empresas, estar no portfólio corporativo significa que ele tem prioridade também para recursos financeiros. E quando ele perde esse status, você acaba tendo que lidar com um orçamento menor. E isso vai também culminar em como a gente vai lidar com a falta de recurso em projeto. Terceiro ponto para a gente começar a entender é o seguinte: como a gente resolve, e agora entrando de fato, qual que é a solução que a gente pode empreender para resolver a falta de recursos em projeto? Número 1. Claro que existe, aí vale a pena essa dica, claro que existem outras alternativas, mas eu estou listando aqui algumas que eu entendo que são importantes. Quando a gente vai lidar com a falta de recursos, a gente vai pedir dinheiro para o patrocinador, né? A gente tinha, por exemplo, 1 milhão para gastar no projeto, o projeto falta 2 meses ainda e eu estou com 50 mil reais, eu precisaria de mais 200 mil. Então a gente está falando de 200 mil reais a mais no projeto para poder finalizá-lo. Ninguém gosta,
né, clientes, sobretudo aqueles que constroem casa. Quando você está construindo a casa, o pedreiro te chama e fala: estou precisando de mais dinheiro para poder terminar a obra. É uma informação, é um pedido, muitas vezes desagradável. Então, quando a gente pede dinheiro para o cliente do projeto, às vezes o patrocinador, que às vezes também é o cliente, é uma situação desagradável. Então, a gente precisa criar todo um ciclo de informações para poder fazer com que essa situação, essa solicitação de dinheiro seja plausível à vista do patrocinador ou cliente. Por que eu estou dizendo plausível? Porque se você justificar bem que a falta de recursos não foi uma falha da equipe do projeto, não foi uma falha do gerente, o cliente, o patrocinador, tende a ser mais complacente em assinar o cheque e te ajudar. Então, qual que seria mais ou menos um protocolo que eu gosto de tomar quando há esse tipo de situação? Número 1, quem vai te dar o dinheiro, quem é o patrocinador, às vezes até o cliente, como eu já tinha falado, ele precisa de informações. Então, o objetivo quando você vai conversar com o patrocinador para pedir dinheiro é facilitar as decisões dele em relação a isso. Então, como é que a gente vai facilitar? Número 1, eu tenho que mostrar que o projeto é importante, que o projeto de fato vai atender, vai resolver um problema real, vai atender um mercado importante, um mercado em ascensão, vai de fato trazer uma visibilidade institucional importante para a empresa. Então, nós precisamos trazer isso. Outra situação, qual que é o impacto da falta de recursos no projeto? Com a falta de recursos, e aí vamos pegar um exemplo. Suponhamos que a gente está com um projeto de um novo carro para uma grande montadora brasileira, né? E aí esse carro, um dos requisitos dele é ter um ABS top. O que significa um ABS top? Porque a tecnologia ABS tem vários tipos de empresas que fornecem essa tecnologia de freios e cada um com níveis de critérios diferentes de qualidade. Então, por exemplo, o carro ele tem que fazer 200 km por hora em termos de desempenho e frear, a frenagem dele a 200 km por hora tem que ser no máximo 60 metros. Um exemplo. Com a falta de recursos, o que acontece? Eu não consigo atender esse requisito do cliente de frear, o carro frear a 200 km por hora em 60 metros. Eu consigo colocar um outro ABS, só que ele vai frear em 80 metros. Ou seja, ele vai demorar um pouquinho mais, vai demandar um pouquinho mais de pista para frear totalmente. Ou seja, eu não atendi um requisito do cliente. Aí o que ocorre? Não atender esse requisito, o cliente aceita não atendê-lo? Eu estou listando para o nosso patrocinador qual é o impacto que a falta de recursos consegue, que ela vai gerar. Por quê? Hoje, por exemplo, com a falta de recursos eu não consigo comprar esse ABS, que é o mais top, que garante esse tipo de frenagem. Eu consigo comprar um outro ABS tão bom, mas não é o mesmo requisito. Então, quando você começa a listar os impactos que o recurso vai gerar no projeto, você começa a facilitar o processo decisório do cliente patrocinador. Às vezes ele pode, não, bacana, vamos fazer o seguinte, vamos então eliminar esse requisito e com o orçamento que você tem, você consegue fazer com que o carro com esse ABS freie a 80 metros? Então, a gente vai manter dessa forma. E aí, quais são as alternativas que eu tenho? Eu tenho condições de alterar o requisito, dependendo, vamos supor uma outra situação. O carro, com o peso atual dele, ele não consegue frear a 200 km por hora a 60 metros. Porém, se nós melhorarmos o peso dele, deixar ele mais leve, a gente consegue fazer isso. Então, as alternativas poderiam ser alterar o peso do carro ou, dependendo, no limite, alterar o motor dele. Ao invés de ele andar 200 km por hora, vamos alterar o motor de forma que ele tenha um desempenho um pouco inferior. Nesse caso, ele consegue frear dentro dos requisitos parametrizados pelo cliente. Então, quando a gente vai pedir o dinheiro, a gente precisa entender, número 1, o impacto que a falta do recurso vai gerar no projeto, em termos de requisitos, escopo e por aí vai, tempo, e quais são as alternativas que nós temos. Então, o gerente do projeto, ele precisa entender o comportamento do orçamento dele diariamente. Uma coisa que eu sugiro a muitos colegas é, todo dia a gente tem que ver como é que está o dinheiro do projeto. Se o projeto está sangrando, o que significa sangrar o projeto? No meu conceito que eu batizei, a gente está gastando mais dinheiro que o necessário. Ou seja, o nosso IDC, o índice de desempenho de custo, está abaixo de 1.
A gente está gastando mais dinheiro do que a gente planejou. E claro, quando a gente vai trabalhar alternativas numa situação de falta de recursos, é fundamental que o gerente de projeto entenda a hexa-restrição. Quando a gente fala de hexa-restrição, nós estamos falando de grandes dimensões do projeto que em qualquer uma que você mexer impacta a outra. Então, se eu altero o escopo, eu estou colocando mais escopo no projeto, né? Eu vou alterar o cronograma, vou precisar de mais atividades. Se eu vou precisar de mais atividades, mais recursos. Dependendo da qualidade do recurso, mais dinheiro. Então, não tem como nós trabalharmos alternativas para o cliente ou gerente de projeto sem trabalharmos quais são os impactos em cada dimensão do projeto, né? Nossa falta de recursos, se dependendo da probabilidade de impacto nós eliminarmos um risco mapeado, que eu tinha deslocado um orçamento, uma reserva gerencial para ele, uma reserva de contingência, perdão, será que se eu eliminar esse risco, que o impacto hoje é baixo e a probabilidade é baixa, a gente vai ter dinheiro no projeto? Que às vezes um pouquinho que está faltando, você eliminando um risco que a probabilidade e o impacto é baixo, já resolve. Outro ponto, será que a gente mudar as formas de financiamento do projeto? Hoje o projeto está sendo financiado por um banco que a taxa de juros é muito alta. Será que a gente consegue, por meio das garantias que temos, trabalhar uma nova forma de financiamento, um outro banco? Ou a gente, por exemplo, a gente tem reserva em dólar e a gente consegue, com a conversão do dólar, ter condições de comprar os recursos com uma taxa de câmbio melhor. Então, é importante a gente entender e avaliar como a gente lida com a falta de recursos diante das dimensões. Exemplo, hoje eu tenho profissionais que são sêniors, especialistas, eu estou pagando muito a hora dele trabalhada e eu conheço um outro profissional que é mais barato, tem o mesmo nível de qualificação, proficiência e poderia colocar no projeto. Isso vai me gerar receita, vai me gerar reserva, né? Outro ponto é a falta de desempenho. Às vezes eu tenho um conjunto de empregados que o desempenho está baixo. Eles estão demandando mais tempo para fazer as atividades do que planejamos. Será que é uma falta de treinamento ou uma falta de capacitação? Será que se eu contratar um profissional um pouco mais desenvolvido, eu vou fazer atividade em menos tempo e eu vou economizar dinheiro? Então, eu preciso entender quais os impactos a falta de recursos gera nas dimensões, para então, quando eu pedir dinheiro, eu já listar os impactos e as alternativas para o meu patrocinador. Isso vai fazer com que a gente tenha mais chance de obter dinheiro numa situação um pouco mais tranquila. Então, hoje nós falamos de como lidar com projetos, com a falta de recursos em projetos. É importante que o gerente, e aqui é claro que existem outras alternativas também, mas eu pensei em listar aqui as principais, para a gente entender que, número 1, a falta de recursos é uma situação comum, mas há formas de prevenir. Vou entender qual é a empresa que eu vou liderar um projeto, qual a situação de orçamento dela, qual a situação, né, que culminou a falta de recursos em outras situações, como foi lidada. A gente precisa se apossar das lições aprendidas. E assim a gente consegue lidar, prevenir com essa situação que é comum de forma mais positiva. Tá bom? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.